A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 a revista aqui da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E esta revista é comentada pelo pastor Elienay Cabral. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 3. Lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores se encontram aqui no nosso canal em uma playlist chamada Relacionamentos em Família. Amém? Então, irmãos, esta lição é para o dia 16/4/2023. E dia 16/4, pela misericórdia do Senhor, se Ele assim não voltar, nós estaremos completando mais um ano de vida. E eu gostaria que os irmãos continuassem orando pela nossa vida. Amém? Essa lição, ela tem como tema ciúme, o mal que prejudica a família. Aí eu já gostaria de fazer uma pergunta a você neste momento. Você é ciumento? Ou você tem ciúmes de alguém ou de alguma coisa? No decorrer da lição de hoje, nós vamos ver em uma família, né, o que este sentimento carnal, assim, turbinado, vamos falar de uma maneira desenfreada, sem equilíbrio, ele causou nesta família e continua causando, né, nas famílias atualmente. Nós temos como texto áureo, irmão, para a nossa lição de hoje, um texto que se encontra lá em Tiago, capítulo 3, no verso 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O ciúme aqui, que nós iremos tratar nesse sentido, é o ciúmes que tipifica, né, a inveja. E olha a nossa verdade prática. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Então aqui a gente já pode trazer uma explicação aos irmãos que o ciúme está intimamente relacionado à inveja, no momento que ele produz desgosto, tormento a um indivíduo. Porque normalmente, uma outra definição que a gente tem para ciúmes, que também é a nossa palavra-chave da lição de hoje, é o quê? É um sentimento, irmãos, que ele faz parte daquelas pessoas inseguras, né? Ele vem do medo e vem o que nesse sentido? De querer aquilo que não é, né, dela, da pessoa, né? Então, esse ciúme, no caso aqui, como sentimento aqui de inveja, é normalmente querer aquilo que é do outro, aquilo que não é dele, aquilo que é do outro. Nós vamos tratar aqui no decorrer da lição, né, nos tópicos e subtópicos, entrar mais a fundo, né, neste conceito todo. Vamos falar sobre o ciúme no casamento, vamos falar sobre os ciúmes entre irmãos, o que gera isso, né? Fique conosco aí que a aula está apenas começando. Temos como leitura bíblica em classe o livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 4, depois o versículo 11 e o versículo 18, versículo 23, o versículo 24 e o versículo 28. Aqui nós estaremos tratando, né, sobre a história ali de Jacó e do seu filho José. O que causou dar aquela túnica colorida ao seu filho ali? O que causou nos outros irmãos? É uma história bem conhecida, mas que nós teremos, né, o privilégio aqui de estar aprendendo, né, várias lições a respeito, né, deste conceito. Temos como objetivos, então, para a nossa lição de hoje, refletir sobre as consequências do favoritismo e dos ciúmes na família de Jacó. Segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E o terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais, da qual, né, o ciúme aqui exagerado, ele faz parte. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Nós sabemos que os ciúmes é uma emoção carnal e, se não for cultivado, pode chegar ao descontrole, causando consequências gravíssimas
para a família. Então aqui precisamos ter como motivação que nós, né, os cristãos, não podemos o quê? Ter nossas ações dirigidas por impulsos ou emoções carnais, né? Olha quanto desgosto, quanta tribulação não traz isso. Temos que estar, né, vivendo, né, em novidade de vida, né, cheios do Espírito Santo de Deus para conosco. Aqui então, irmãos, caminhando para a nossa parte de introdução da lição, nós temos como objetivo para essa lição de hoje tratar dos aspectos gerais da história de José, mas também enfatizar o quê? A relação de conflito dentro da família de Jacó, em relação ao quê? Ao ciúmes. Olha só o que o ciúme causou dentro, né, daquela família. Nós vamos ver o quê? As consequências para uma família que a inveja e que os ciúmes estão presentes. E aqui o autor da revista ele separou, né? Inveja e ciúmes. Ciúmes, quando ele é controlado ali, ele é até uma questão assim, vamos falar de zelo, de cuidado. Agora, quando ele cai para o lado ali como a gente comentou aqui, né? Quando ele está exagerado e quando ele está intimamente relacionado à inveja, aí já é o quê? É querer aquilo que não é nosso, é querer estar de olho naquilo que é do outro. Aí sim a coisa já começa, né, a dar uma complicada aí. Deus não se agrada, né, desse tipo de atitude. Nós vamos estar tratando aqui. Esta lição de hoje ela tem 3 tópicos, né? O primeiro tópico vai falar sobre a falha no tratamento dos filhos, né, em relação ali a Jacó. O segundo tópico nós vamos estudar aqui a respeito do ciúme como causa de conflitos. E o terceiro tópico estaremos estudando aqui os males dos ciúmes. Amém? O primeiro tópico, então, ele vai trazer aqui 3 subtópicos. O primeiro deles é a preferência de Jacó. Lá em Gênesis capítulo 37, no verso de número 3, nós estaremos lendo aqui na nossa leitura bíblica em classe, diz assim: Israel, né, Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Né? Este aqui é o verso de número 3 que nós acabamos de ler aqui. Ó. Lembra lá da lição de número 2? Na lição de número 2 nós falamos sobre predileção. O que é a predileção? É o que? O favoritismo para um dos filhos. E aqui, ó, José, né, ele estava sendo beneficiado com isso. Olha só, na lição de número 2 estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre, né, Esaú e Jacó. E agora, ó, a mesma coisa que aconteceu com Jacó quando era filho, ele também fez como pai em relação a José. Olha só, aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos e as consequências graves dessa prática dentro da família. Temos que ter um cuidado, irmãos, nesse sentido aqui de predileção, como a gente já estudou na lição anterior. Né? Segundo subtópico trata o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores. Olha só, esta atitude mostra o quê? Claramente a sua preferência ali por ele. O que aconteceu? Ó, quando os irmãos mais velhos, né, viram esta atitude de Jacó, do seu pai, eles se sentiram o quê? Alijados do amor do pai. O que significa alijados que trouxe aqui? Significa que eles foram rejeitados, não foram preferidos, sabiam que não tinham o quê? A preferência ali de Jacó. E olha o que aconteceu. Eles se encheram o quê? De fúria, a ponto do que? Lá no verso de número 4, da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, ó: vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Né? Olha só o que causou essa túnica. E por quê? Nós vamos ver no decorrer da lição. O costume não era usar uma túnica colorida, era no máximo 2 cores. Né? E olha o que vem causar esse presente de Jacó. Talvez ali, não estou falando, irmão, quem sou eu que foi por mal. Não é isso. Mas assim, uma atitude, né, mais ou menos assim, com o filho é assim: se não der para dar para todo mundo, pelo menos eu como pai penso assim, se não dá para dar para todo mundo, não dou para ninguém, porque se der para um,
É aquele tal negócio, toma isso aqui como escondido, seus irmãos não vê, né? Vai me dizer que quem nunca viveu uma situação dessa? Só que no caso de um presente, não tem como você usar escondido. Você vai querer mostrar logo, e foi o que aconteceu aqui com José. E os irmãos dele não conseguiam nem falar com ele depois. Terceiro tópico fala assim, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia a questão dos sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Olha só esses sonhos, eles tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. O próprio Jacó fala assim, eu e a tua mãe vamos nos prostrar diante de ti, né? Então olha aqui, nesse caso aqui, eles não podiam enxergar o que ia acontecer durante alguns anos depois. Aqui eu aprendo uma lição importante, irmãos, né? Eu sei que pode ser redundante, mas é assim, eu não conto meus sonhos para quem não está em mesma sintonia com o que eu professo. Vou repetir, nós não devemos contar o nosso sonho para quem não sonha, porque quem não sonha, quem não está no mesmo propósito que você, quem não professa a mesma fé, quem não serve o mesmo Deus, ele sempre vai criar um empecilho, né? Essa semana mesmo, um amigo meu, né, muito amigo meu, foi separado ao diaconato, né? E eu sei que quando aconteceu isso comigo, enquanto uns vêm, nos parabenizam, vêm e falam, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida e tal, tem sempre aqueles que vai do contra, né? Sempre vão existir dois grupos de pessoas, os que zombam e os que elogiam, né? Isso é fato. E aqui em relação aos sonhos, é a mesma coisa. Você conta o teu sonho para alguém que não sonha vai e te joga um balde de água fria, né? E fala, não, imagina, que é isso não é para você não, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com para quem a gente conta os nossos sonhos, né? Aquilo que Deus já colocou. Se quiser ir para dentro da Bíblia, a gente vai também, né? Ali no final do reinado de Salomão ali, Deus chega e fala para se eu não me engano, Roboão ou Jeroboão, uma coisa assim, conta para ele assim, olha, eu vou entregar o reinado na tua mão. E aí a Bíblia fala que só tinha 2 no campo. Daqui a pouco Salomão estava querendo matar o camarada teve que fugir para o Egito. Eu penso que alguém contou, e não foi o profeta que falou para ele, né? Então, tem coisas que a gente tem que, irmãos, podem estar consultando melhor na palavra do Senhor agora, esse contexto, esse exemplo que eu acabei de citar aqui, Neste primeiro tópico, nós falamos então, sobre a preferência de Jacó, perigo que é diante dos filhos, né? Eu volto a dizer, ou eu faço para todos, ou, né, me limito a não fazer, eu faço o que der, mais um pouquinho para cada um, né? Aprendemos também sobre o ciúme em meio à preferência, falamos sobre a inveja, que não nos permite enxergar os desígnios, ou seja, os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então a sinopse ela vem trazendo assim, Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Até entre eles não concordaram com o que iriam fazer ali, mas acabaram fazendo, né? Porque o ódio ali, a raiva em relação a José era maior do que o senso de consciência que eles deveriam ter ali. E olha o que gerou tudo isso daí. É lógico que a gente sabe que era um plano de Deus, né? No final, José perdoa os seus irmãos, Deus separa uma terra ali para o povo, né? Para o povo hebreu, tal. Era tudo um propósito de Deus ali. Mas a gente tem que tirar a lição e a aplicação do que estava do ato em si, né? Que é o que a nossa lição aqui ela nos propõe. Olha o tópico de número 2, o que vai nos trazer aqui, o ciúme como causa de conflitos. Este tópico também vai ter os seus 3 subtópicos. O primeiro dele vai dizer assim, a túnica, o símbolo do desprezo. Olha aqui, a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo, que eu comentei, 2 cores, feita de fios de linho grosso. Já a túnica colorida que Jacó deu para José, e essa túnica colocava ele em posição de destaque em relação aos outros filhos. Nós já lemos lá em Gênesis, capítulo 37, no verso 3. E isso corroborava, ou seja, isso comprovava o quê? O favoritismo, o sentimento de predileção que Jacó tinha por
José. E olha o que acabou acontecendo aqui, ó. Este ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências em sua família, né? Eu dei uma túnica colorida para um. Eu estou deixando claro a minha predileção por ele, né? E se eu não posso dar uma túnica para os outros todos coloridos, então eu teria que ter dado uma vigiada nesse sentido aí, né? O segundo subtópico diz: ciúme, o agente do conflito familiar. Aqui, ó, os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, que é o sinônimo de alijados, né? Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com, olha lá, inexperiência, imaturidade e arrogância, né? O autor da revista apontou essas três, vamos falar assim, qualidades pejorativas aqui para José. Mas pensa, José tinha 17 anos de idade, né? Era um jovem. Qual jovem não colocaria um tênis novo que ganha ou uma calça nova que ganha para mostrar, né? Então a gente tem que levar isso em conta, né? Se for ao pé da letra aqui, como eu disse, faltou um pouco de maturidade aqui, né? E de vigilância um pouco da parte de Jacó, do seu pai. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Olha os irmãos como ficou. Com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, os irmãos, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó, conforme nós lemos aqui, no verso de número 4, não podiam falar com ele pacificamente, não queria nem ouvir ele. A Bíblia vai dizer assim, lá vem o sonhador, né? Então, nesse contexto aqui ainda, a gente pode trazer que, por isso, esses irmãos se encheram de rancor, de ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. É que Deus tinha um plano naquilo tudo, mas imagina, você jogar um menino de 17 anos dentro de um poço, dentro de uma cisterna, sem saber o que tem lá dentro, né? Foi livramento de Deus mesmo. Então, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. O que vem ser o egoísmo? O egoísmo é o quê? É um amor exagerado aos próprios interesses. Então, ciúme está ali ligado a isso. Eu tenho ciúmes exagerado de algo ou de alguém. Será que eu não estou pensando em mim, no meu bem-estar? Nós vamos falar aqui de questões conjugais daqui a pouquinho aqui, ó. Então, é como uma infecção que se espalha no corpo doente. Lá, como Salomão diz em Provérbios 6,34, o ciúme desperta o quê? O furor. Se você ler o versículo todo, você vai ver que está falando ali de matrimônio ali, ó. Desperta o furor no marido, né? O ciúme exagerado. Então, nesse contexto, Paulo ainda mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, no verso de número 3 também. Bom, para exemplificar que o ciúme, né, exagerado é uma obra da carne. No terceiro subtópico, né, nós vamos tratar sobre a extensão dos ciúmes. Então, o ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, com certeza. Amizades sinceras e relacionamento profissional, dentre outras coisas. Isso tudo causa o ciúme aí, ó. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Imagina, irmãos, um ciúme exagerado de um cônjuge com aquele sentimento de posse, com aquele sentimento de onde você estava, o que você estava fazendo. Pô, você atrasou 5 minutos, você está atrasado 10 minutos. Misericórdia, irmão. Imagina uma situação dessa. Isso aí é até falta de maturidade cristã, falta de maturidade espiritual, né? Temos que confiar, né, na pessoa que Deus nos colocou. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, né? Não cabe dúvida, desconfiança, esse tipo de coisa aí. Então, a revista ainda traz aqui, que no ambiente onde o ciúme domina, sobra o quê? Desconfiança, insegurança e controle de posse. Foi o que eu trouxe aqui, E uma das definições de ciúme é o quê? É um sentimento de insegurança, causada pelo quê? Pelo medo, que vem do medo, né? Aprendemos aqui então ainda, neste terceiro subtópico, que embora todas as pessoas tenham um pouco de ciúme, né, um certo ciúme, trata-se de uma emoção humana. A linha entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado, isso aqui é muito importante,
é uma linha muito tênue, ou seja, é uma linha muito fina, é uma linha muito sensível, né? Você falar, não, eu tenho um ciúme, mas é um ciúme zeloso, né? E aí esse ciúme zeloso começa a sufocar a outra pessoa a ponto dela não conseguir respirar, de não ter liberdade, ou isso de uma pessoa. E quando é de alguma coisa? Eu tive essa experiência e aprendi, né, ouviu também na pedagogia, a gente costuma dizer que a gente aprendeu apanhando, mas não pode ensinar batendo. Vou repetir, eu aprendi apanhando e eu não posso ensinar batendo, né? Não é assim que funciona, né? Então, nesse caso aqui, ó, alguém me disse assim, por que você comprou um segundo carro se você tem ciúme do carro que a sua mulher vai dirigir? E aquilo ali, irmão, me foi como um tapa na cara. Falei assim, por que você comprou outro carro? Não era para ela dirigir e agora você tem ciúme e quer saber para onde vai, para onde deixa de ir? Irmãos, então a gente fala daquilo que Deus já tratou com a gente e vem tratando ainda. A gente aprende todo dia. Nós aprendemos aqui nesse tópico 2, ó, sobre a túnica como símbolo de desprezo. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Se tinha 2 cores no máximo, eu dou uma com várias cores. Olha o sentimento que gerou nos irmãos. O ciúme como agente de conflito familiar, né, e gerado por quem ainda? Pelo patriarca, nesse caso aqui. E falamos também sobre a extensão dos ciúmes, trazendo aqui um pouquinho para dentro do quê? Do relacionamento conjugal. E olha o que pode causar isso, irmãos. Onde o ciúme opera, onde ele está enraizado ali, ó, é desgosto, desprazer, descontentamento, é desavença, é briga. Por quê? Porque a linha é muito tênue entre o ciúme controlado e o descontrolado. Olha a sinopse, o que vai trazer para a gente aqui, ó. Na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. E isso também, né, nos nossos dias atuais, que possamos pegar exemplos e lições para, né, estarmos trilhando um caminho correto. O terceiro tópico ele vai tratar sobre os males dos ciúmes. Temos aqui também 3 subtópicos. O primeiro diz assim, ó, o ciúme pode causar tragédias familiares. Olha o autor da revista coloca, ele pontua aqui, ó, não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa, principalmente, né, o crime aí chamado feminicídio. Não que a gente defenda separação, né, isso aqui que eu estou falando, a gente já teve um estudo amplo sobre essa questão, mas é assim, às vezes a pessoa ela não aceita, né, a separação e aí acontece o feminicídio. E sem contar aqueles que vivem no sufoco, sendo sufocados por causa desse ciúme exagerado. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam outras por causa do ciúme. E não foi diferente no tempo de Jesus. Olha lá, Marcos capítulo 15, no verso 10. Ó. O que acontecia ali? Ó? Aquela casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério do nosso mestre. Então não foi diferente. Ele também sofreu esse tipo de situação, né? De ciúmeira aí, perseguição. Segundo subtópico diz, o ciúme entre os santos de Deus. O que significa santos de Deus? Separados do Senhor, separados aqui. Ó. Entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Minar como? Por causa de ciúmes, as pessoas caluniam, difamam, ofendem o irmão, né? Ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo nos guarde os nossos corações, de modo, né, que nós possamos produzir o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, no verso 25. Né? Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O apóstolo Paulo nos deixa essa orientação na sua carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Aqui, o terceiro subtópico vem trazendo, vencendo os ciúmes. Olha só, no mínimo 3 situações nós vamos tratar aqui que podemos vencer este sentimento exagerado. Em primeiro lugar, é preciso nos alimentar, né, alimentar a nossa mente
com as coisas que vêm de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos escreve, Filipenses capítulo 4, no verso de número 8. Segundo lugar, o que nós temos que fazer aqui? É muito importante saber se essa emoção, se esse ciúme está impactando e comprometendo a nossa qualidade de vida. Ainda podemos trazer aqui, ainda o quê? Segundo Provérbios capítulo 4, verso 23, de tudo quanto devemos guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém o quê? As fontes, os escapes da vida. Se esse ciúme aqui está comprometendo a sua vida, procure ajuda. Por que não? Procure ajuda pastoral. A igreja tem o seu pastor, Você tem o seu pastor, você tem, com certeza, abaixo ali de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da oração, alguém com quem você possa conversar, compartilhar, falar, estou precisando de ajuda, não estou sabendo como lidar com essa situação. Tenho certeza que Deus vai preparar alguém, seja o teu líder, seja o teu pastor, seja o seu líder espiritual, ao quem estou falando nesse momento aqui, que vai poder te dar um conselho. Talvez a pessoa já viveu a situação que você está vivendo e vai poder com certeza te ajudar, te dar um bom conselho, E ainda, finalmente, como a terceira aqui, nós podemos trazer o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 4, que o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberdece. Olha só o que continua sendo ainda o remédio para a nossa vida. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar estas emoções negativas. Amém? Então, como sinopse deste tópico de número 3, nós aprendemos aqui que o ciúme, com certeza, ele causa tragédia familiar. Ele também age no meio dos santos de Deus. De que maneira? Pessoas caluniam, defamam, falam mal aí do irmão. Outra coisa, ofende, às vezes por causa desse ciúme que já está ali caminhando ali muito a passos largos para uma inveja. Também trouxemos aqui como podemos vencer esta emoção carnal. Então a sinopse vai dizer, o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensa mútua no casamento. Elimina também as relações de amigos e irmãos. Então, como conclusão para a nossa lição de hoje, temos aqui que nós aprendemos que o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição, tanto moral como física, como espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes, lá em Romanos capítulo 13, verso de número 13. Para fechar, o único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, no verso de número 22. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como título Ídolos na Família. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.